Salmos, de número 8, no versículo 4 e 5, diz assim: que é o homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para que o visites. Pois por menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Amém? Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Senhor, eis aqui a tua palavra. Nós pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações. Nós voltamos a nossa atenção a ti, Senhor, e te pedimos que as palavras que saírem dos meus lábios, que o Senhor possa levar ao coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos? Nós estamos já há 2 meses, falamos de honra. Mês que vem nós voltamos com temas mais livres, mas ainda gostaria de falar um pouquinho dentro dessa temática. E no Salmo de número 8 que nós lemos, o salmista ele vai falar um pouquinho sobre a criação de Deus, sobre as maravilhas de Deus. E quando a gente vai ler em Gênesis, nós vemos que quando o Senhor criava, o universo, criava todas as coisas, o homem foi o ápice da criação, foi a coroa da criação. A Bíblia diz que todas as coisas que o Senhor fazia, sempre vai ter um versículo fazendo uma afirmação: e viu Deus que era bom. Só que quando o Senhor cria o ser humano, a afirmação mudou. Já não era e viu Deus que era bom, e sim e viu Deus que era muito bom. Acrescentou muito aí, porque o homem ele é a criação, é o ápice, a coroa da criação. E nesse verso que nós lemos no Salmo 8, nós vemos que o Senhor, quando ele criou o homem, ele coroou o homem de glória e honra. E aí nós conseguimos entender que um Deus detentor de toda majestade, de toda glória, de toda honra, ele honrou o homem, colocando dentro dele a glória e a honra. E nós, meros mortais, nós temos dificuldades em honrar outro, Então perceba, um Deus que é detentor de toda a glória, de toda a honra, de toda a majestade. Ele colocou dentro do homem a glória e a honra. E nós, meros mortais, temos dificuldades em entender isso. Então a honra, ela é um princípio. Portanto, ela é incondicional e irrevogável, certo? A honra é um princípio. Então, quando nós falamos que nós honramos alguém, é ter essa pessoa em alta consideração. Quando nós falamos que honramos alguém, é olhar para dentro dessa pessoa e ver dentro dele algo precioso, algo maravilhoso. Até porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de quem? De Deus. Não foi de qualquer pessoa, foi de Deus. Então a honra, ela não deve ser buscada, ela deve ser ofertada, oferecida gratuitamente. Porque quando não é gratuitamente, quando é por algum interesse, não é mais honra, é bajulação. Então a honra, ela não deve ser buscada, ela deve ser oferecida. Porque a honra buscada, a própria Bíblia diz em Provérbios de número 25, no versículo 27, que não é honroso o homem buscar a sua própria honra, que não é honroso. Então assim, nós não devemos buscar a honra, nós devemos ofertar, oferecer a honra. E o retorno acontece naturalmente, mas a Bíblia nos chama a oferecer e não a buscar. Então honrar é um ato de humildade. E eu coloquei uma frase aqui que somente os fortes conseguem fazer isso. Somente os fortes conseguem honrar alguém. Porque uma vez eu ouvi alguém dizer para mim, eu achei muito interessante, quando em uma determinada situação essa pessoa me viu fazendo algo
que aparentemente era uma questão de se humilhar, e ela disse para mim assim: somente os poderosos conseguem abrir mão do seu poder. E eu, na hora, não consegui entender, né? Somente os poderosos conseguem abrir mão do seu poder. Porque quando você entende quem você é em Deus, você não precisa mostrar nada para ninguém, você não precisa provar nada para ninguém, certo? Então, às vezes, porque tem pessoas fingindo que são uma coisa sem ser, e outras têm, mas você vê andando na rua tão naturalmente. Às vezes a pessoa não tem nada, gente, só ganhou uma bicicleta e ele anda na rua parecendo que é dono de 1001 coisa. E às vezes tem gente que tem fortunas e anda por aí tão humilde, tão simples, porque somente os poderosos abrem mão do poder. Não tem a ver com, eu preciso mostrar que eu tenho. Não, eu não preciso mostrar que eu tenho. Eu preciso que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo em minha vida. Eu preciso que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo em minha vida. Então, honrar a outra pessoa, às vezes não é fácil. Não é fácil você honrar, mas é necessário. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3, diz assim, olha: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Então a honra, ela anda de mãos dadas com a lealdade e a submissão. A honra, ela sempre vai andar de mãos dadas com a lealdade e a submissão. Se você não consegue ser leal e não consegue ser submisso a uma autoridade ou a alguém, você ainda não aprendeu a viver na cultura de honra. Porque a honra, ela anda de mão dada com a lealdade e a submissão. E a honra, eu digo que ela é como adoração. Quando nós ministramos sobre adoração aqui na igreja, nós sempre falamos que a adoração, ela é um estilo de vida. E a honra da mesma forma. A honra é um estilo de vida. Ela não pode ser um momento, ela precisa ser um hábito. A sua honra, ela precisa ser um estilo de vida. Você precisa acordar e viver honra, você precisa ir dormir e viver honra. Então a honra, ela é um estilo de vida. Em Isaías, no capítulo 29, no versículo 13, nós vemos Deus questionar o povo de Israel. O Senhor, ele começa a questionar, dizendo, pode pôr para mim, Mari, por favor, dizendo assim: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, com sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, em que foi instruído. Então aqui o Senhor, ele está questionando, ele está cobrando o povo de Israel, porque aquele povo estava honrando o Senhor somente de lábios, somente com palavras, mas não com ações. E ainda que honrar as pessoas com palavras seja importante, mas não é tudo. Você precisa aprender a honrar também com ações e com atitude. Então, uma coisa que nós aprendemos quando nós falamos de honra, que nós não honramos por merecimento, nós honramos por princípio. Certo? Nós não honramos, isso nós precisamos aprender e guardar no nosso coração. Nós não honramos por merecimento, nós honramos por princípio. Por quê? Porque se você for honrar alguém que por merecimento, vai ter um momento que você vai olhar para a pessoa e dizer: ela não merece ser honrada. Ele não merece ser honrado. Então a honra, ela não pode ser baseada em merecimento. Ela precisa ser baseada em um princípio. Foi por isso que Miriam foi punida por Deus, né, por um período de tempo com lepra. Porque Miriam olhou para Moisés e ela achou que Moisés não merecia ser honrado. E ela começou a questionar a autoridade de Moisés. Ela começou a reclamar, a criticar de Moisés. E foi por isso que ela foi punida com lepra. Porque ela olhou e disse: você não merece a minha honra. Só que a honra, ela não pode entrar no patamar de merecimento. Nós precisamos entender que a honra é um princípio. E Deus começou esse princípio. Amém?
Então, quando Satanás ele foi expulso do Éden, foi porque do lado dos céus, foi justamente porque Deus ele não tolera a desonra, gente. Então, o inimigo ele foi expulso porque ele queria desonrar, ele queria assumir um lugar que pertencia ao nosso Senhor. Então, foi por isso que ele foi expulso, porque Deus não tolera a desonra. Então, nós precisamos aprender, a honra, ela não entra no patamar de merecimento. Nós precisamos entender que a honra é um princípio, porque às vezes você vai olhar para alguém e vai dizer, você não está merecendo a minha honra. Mas não tem a ver com merecimento, tem a ver com princípio. A honra não tem a ver com ocasião, tem a ver com coração, certo? Nós precisamos aprender isso. Honra não tem a ver com ocasião, tem a ver com coração. Porque não adianta simplesmente chegar no dia do pastor e você colocar o pastor num pedestal bem alto. Esse é meu pastor, homem de Deus. Ai, como eu amo a vida do meu pastor. E passar o restante do ano inteiro desonrando a vida dele, desonrando a vida da liderança. Não adianta, não é uma ocasião, é o coração. Não adianta você chegar no dia do pai, no dia da mãe e colocar sua mãe e seu pai no pedestal bem alto e dizer, eu honro ao meu pai, eu honro a minha mãe, e passar o ano inteiro desonrando, sendo desobediente, sabe, deixando os pais preocupados porque sai e não avisa e não fala nada. Não adianta você chegar no dia de homem, de mulher, ou dia dos namorados e dizer, ai, eu te amo, eu te honro, e colocar essa pessoa num patamar bem alto e passar o ano inteiro sendo insubordinado, sendo insubmisso, sendo desleal, sendo, sabe, desrespeitoso com essa pessoa. Então a honra, ela não tem a ver com um momento, ela não tem a ver com uma ocasião, com uma data, ela tem a ver com uma vida, com um coração, amém? Porque eu não posso honrar meu esposo apenas no dia do aniversário dele, eu não posso honrar o meu esposo somente no dia do pastor, eu não posso honrar ele somente no dia 15 de julho, no dia do homem, porque ele falou que as mulheres não sabem, dia 15 de julho, dia do homem. Eu preciso honrá-lo durante todo o ano, porque não tem a ver com uma ocasião, tem a ver com um coração, amém? Então, a honra, quando nós entendemos esse princípio, significa dizer que você aprendeu, você teve revelações de uma cultura dos céus. Então a honra fala muito mais de você do que do outro. A honra fala muito mais de você do que do outro. Então algumas coisas que nós vamos recapitular para a gente nunca esquecer. A honra não tem a ver com merecimento. Ela tem a ver com princípio. A honra não tem a ver com uma ocasião. A honra tem a ver com o coração. E a honra fala muito mais sobre você do que de outra pessoa. Quem confessa e deixa alcançar a misericórdia, amém? Então deixa eu me confessar. Há um tempinho atrás, alguém sem perceber foi um pouco desonroso comigo, vou falar assim. E aquilo no meu coração magoou. Só que eu acho que essa pessoa fez tão sem perceber, sem maldade, talvez. E no momento ali, o meu coração se chateou, gente. E a resposta que eu dei para aquele momento, eu ia ignorar. Eu não ia responder nada. Certo que, como pastor, em alguns momentos nós vamos precisar agir, mas nunca reagir. Certo? Em alguns momentos, como pastores, nós vamos precisar agir, mas nunca reagir. E naquele momento eu queria reagir. E eu queria reagir com silêncio. Só que o Senhor falou comigo e Ele ministrou muito forte. E Ele disse, não tem a ver com ela, tem a ver com você. Não tem a ver com ele, tem a ver com você. Tem a ver com o seu coração. E naquele momento, eu engoli o meu orgulho seco. E eu entendi que a honra tem a ver comigo. Nem sempre as pessoas vão te oferecer, te ofertar honra.
Mas a honra, ela não pode ser buscada, ela tem que ser oferecida, ela tem que ser ofertada. Amém? Então, quando se trata questões de igreja, como pastores, em alguns momentos precisaremos agir. Só que nós nunca podemos reagir. E naquele momento, eu entendi que em alguns momentos, para você viver a cultura da honra, a cultura dos céus, você vai precisar engolir o seu orgulho seco. Porque não é fácil muitas vezes você honrar quem está te desonrando. Às vezes não é fácil você ofertar honra para quem está te desonrando. Porém, nós precisamos entender que isso é uma cultura. E quando se trata de uma cultura, principalmente uma cultura dos céus, algo que começou em Deus, um princípio que Ele colocou e estabeleceu, nós precisamos entender que vai falar muito mais sobre o seu coração, sobre o meu coração, do que sobre a outra pessoa. Então, você vai ter que reagir mediante a sua vida e não o que essa pessoa fez ou deixou de fazer. E naquele momento eu entendi que se nós precisamos entender que a honra, ela flui da disposição de um coração humilde, de querer fazer o mesmo que o Senhor Jesus fez por mim. E eu falei sobre isso em uma das ministrações que eu preguei. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, que foi humilhado, que foi rejeitado, que foi traído, mesmo assim Ele não deixou de amar, Ele não deixou de honrar. E nós precisamos aprender com Ele e viver essa cultura. Muitas vezes se faz necessário você engolir o seu orgulho seco e honrar aqueles que não estão te honrando. Porque a matemática dos céus é uma matemática diferente da nossa. A nossa para ser o melhor, o maior, você vai precisar estar em um patamar mais alto. Só que a matemática do céu é totalmente diferente. A Bíblia diz que no reino de Deus, o maior faz o quê? Serve o menor. Essa é a matemática dos céus. Na matemática dos céus, o maior é aquele que honra o menor. Então, o apóstolo Pedro, ele nos diz em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 17: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Certo? Então, honrar é para todos, mas perceba que o apóstolo, ele faz questão de fazer uma separação. E ele diz, olha, honrai a todos, e ele finaliza, honrai também ao rei. E esse rei aqui está falando de autoridade constituídas por Deus. E às vezes nós temos tanta dificuldade em honrar aquele que Deus tem colocado, acima de nós. Nós temos tanta dificuldade na igreja, como pastores, aqueles que Deus colocou, prefeito, presidente e tantas outras, que às vezes nós passamos tanto tempo amaldiçoando ao invés de abençoar. Porque o povo brasileiro é um povo abençoado, gente. Eu não gosto muito de jogo, eu tenho um pavor de jogo. Não perco meu tempo assistindo, desculpa aí quem é fã. Mas de uma coisa eu sei, que o que acontece? Meu marido olhou ali para mim pensando que você vai falar. Não vou falar dos seus times. Mas nós temos tanta dificuldade em honrar as pessoas, que ou não é, gente? Eu estou mentindo? O Brasil vai para uma Copa, e aí o Brasil perde. O que acontece com o técnico? Ele é o quê? Ele é o quê, gente? Demitido. Não importa a trajetória dele. Não importa quantas competições ele ganhou. Mas se ele foi para uma Copa e na Copa ele se deu mal, imediatamente, quando ele chega, ele já tem certeza que ele vai ser demitido. Porque nós temos dificuldades em honrar as pessoas. Gente, tem um corredor de Fórmula 1 aí, que o bichinho sofreu na boca do ser humano. Todo mundo falava dele. Todo mundo. Só chega em segundo lugar. Só chega em segundo lugar. Entenderam aí? Alguns vão entender. Começa com um Barrichello. Só chegava em segundo lugar. Mas se a gente fosse olhar quantos ele passou, chegava em segundo. Sim, às vezes chegava em segundo. Mas ele passou na frente de muitos. Mas a mentalidade nossa, dos brasileiros, ele tinha que ganhar.
Só em segundo lugar não era o suficiente. Então nós desonrávamos aquele que se esforçava e passava na frente de 20, 15, 10 e chegava em segundo lugar. Entenda? Então nós precisamos entender a honra. Em Romanos, no capítulo 13, no versículo 1 e 2, e agora voltando para a honra à autoridade ainda, diz assim, olha: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Portanto, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então, nesses versos, nós aprendemos que a honra às autoridades que foram constituídas por Deus é muito mais sério do que nós imaginávamos. É muito mais sério, porque a Bíblia está dizendo aqui que aqueles que trabalham em desonra contra aqueles que foram levantados por Deus trarão sobre si mesmo a condenação. Então não se trata de bajulação, se trata de um princípio que foi estabelecido por Deus. Então a Bíblia, ela é muito categórica para que nós aprendêssemos a honrar aqueles que estão acima de nós, aqueles que estão no mesmo nível que nós, e tratando hierarquicamente aqueles que estão abaixo de nós, certo? Não no sentido de essa pessoa é menos do que eu. Estou falando no sentido de hierarquia, mas nós precisamos aprender que a honra é algo que Deus estabeleceu. Em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 30, diz assim: Deus honra aqueles que honram e despreza aqueles que desprezam. Então não se trata de troca, porque quando a gente olha aqui, a gente acha que é mais uma troca, mas não é uma troca. É uma reciprocidade, ou seja, você me ama, eu também te amo. Não é porque você me ama, eu vou te amar, mas você me ama e eu te amo. Entende? Quando a gente fala troca e reciprocidade, é uma coisa muito diferente. Porque a troca é eu te amo, então assim você também precisa me amar. Mas quando eu falo de reciprocidade, não. Eu te amo e você me ama. Então a Bíblia diz que ele ama os que o amam e despreza aquele que também o despreza, certo? Então quem não honra o Senhor Jesus também não honra o Pai que o enviou. Quando nós não honramos os profetas, quando nós não honramos aqueles que Deus levantou, também estamos desonrando a Deus. E é por isso que em Mateus, no capítulo 10, no versículo 40 e no versículo 42, ei Mari, hoje estou demais, né Mari? Daqui a pouco acaba. Diz assim, ó: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. E qualquer que tiver dado só um copo que seja de água fria a um desses pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Então aqui nesse versículo eu entendo que a honra é como se fosse um imã que atrai as bênçãos de Deus, o favor de Deus. Você acaba recebendo as bênçãos, a honra daquele que você honra. Porque a Bíblia diz que aqueles que honram, eles serão honrados. Então a honra é como se fosse um imã que atrai as bênçãos de Deus, o favor de Deus para você. Só que do mesmo lado que nós temos a honra, nós temos a desonra. De um lado nós temos a honra e do outro nós temos a desonra. Enquanto a honra é você colocar a pessoa em autoestima, é você olhar para dentro dela e ver que ela carrega algo precioso, é você olhar para essa pessoa e entender que ela é a imagem e semelhança de Deus. A desonra é você tratar com desprezo, é você achar que essa pessoa é indigna de consideração, de respeito, e você olhar para ela e não conseguir ver nada de precioso, é você olhar para ela e não conseguir ver nada de valioso, é você olhar para ela e não ver que ela é a imagem e
a semelhança de Deus. Então, de um lado nós temos a honra, do outro lado nós temos a desonra, certo? Então, às vezes nós olhamos para uma pessoa e não conseguimos olhar para ela e ver o que ela carrega. Só que nós precisamos olhar para as pessoas e olhar para ela com os mesmos olhos de Deus. Nós passamos pelas ruas e nós vemos um mendigo, nós olhamos, nós vemos um morador de rua, nós olhamos e nós vemos um alcoólatra, uma prostituta. Só que Deus olha e não vê isso. Deus olha e vê alguém que seria muito útil na obra dele. Deus olha e vê alguém precioso demais para estar jogado ali na lama. E é por isso que a Bíblia diz que quando uma ovelha sai ali, né, de perto das outras, ele vai atrás, porque o Senhor consegue ver o valor que nós às vezes não conseguimos entender e ver. E a pergunta que eu te faço é: como você tem olhado para o seu irmão, para a sua irmã? É com os olhos que Deus está vendo ou com os olhos que você entende? Ele não merece ser honrado, ela não merece ser honrado. E quando a gente olha a Bíblia, em 1 Samuel, não precisa pôr, Mari. Em 2 Samuel, no capítulo 6, nós vemos que a honra, ela gera esterilidade. Quando a Bíblia diz que Davi, todo feliz, porque tinha trazido uma arca de volta, e ele estava ali na sua celebração, na sua adoração extravagante, a sua esposa, a Mical, quando ela olha, ela despreza Davi, ela desonra Davi, ela se incomoda com a posição que ele ocupava e a forma que ele estava. E isso, a Bíblia diz que ela nunca conseguiu dar filhos para ele. Mical tinha de tudo para dar descendentes para Davi, que assumiria o seu reino. Só que a desonra dela fez gerar uma esterilidade. Então, quando você vive em desonra, você fica impedido de prosperar, de gerar naquilo que Deus tem para a tua vida. Todas as vezes que nós vivemos em desonra, nós nos tornamos um campo estéril. Todas as vezes que você vive em desonra, você se torna um ventre estéril. Talvez não só de filhos, mas em muitas áreas da sua vida. Então a honra, ela é um campo fértil. E aqui nós aprendemos com Mical que a desonra, ela provoca esterilidade. A desonra dificulta recebermos aquilo que era nosso por direito. A Bíblia diz que em Gênesis, no capítulo 9, que Noé, depois que saiu da arca, eu imagino ver tantos corpos, né, para lá e para cá, e ele entra em desespero, e ele planta uma vinha, e ele bebe, ele embriaga, e a Bíblia diz que no meio da sua embriaguez, ele tira suas roupas e ele fica nu. Dois dos seus filhos, quando vê a situação do pai, que foi chamado por um dos seus irmãos, eles vêm de costa e ele cobre o seu pai, ele tampa a nudez do seu pai. Só que teve um que desonrou o pai. Pelo contrário, ele, além de olhar, de expor a vergonha do pai, ele sai contando para os irmãos. E sabe o que aconteceu? Esse irmão, esse Cã, ele teve a sua herança como escravo, como servo, né? Sua geração se tornou escravo, se tornou servo de outras nações, porque Noé amaldiçoou assim. Então nós entendemos que houve um processo para que Deus libertasse, né, a descendência de Cã dessa maldição. Então a desonra, ela dificulta você receber aquilo que já foi liberado nos céus, e é seu por direito, é seu por herança. Mas a desonra faz com que tudo aquilo que já foi liberado para você seja impedido e dificultado de você receber e tomar posse daquilo que já é seu. Amém? Conseguiram entender? Então não desonre. Não desonre, mesmo se surgir oportunidades para desonrar e que ninguém esteja vendo. Não desonre, permaneça íntegro. Davi, ele teve oportunidade de desonrar, de matar Saul. Mas por que ele não fez? Porque ele disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Então Davi, ele prefere não tocar em Saul
do que pecar contra Deus. Então, cuidado com as mesas que você senta. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Cuidado para não correr o risco de tocar em quem Deus ungiu e depois acabar pecando contra Deus. Então, quando falamos de honra, nós precisamos viver essa cultura dos céus. Essa cultura que foi estabelecida primordialmente por Deus. E quando a gente fala de honra, quem honra não pode viver em desonra, em deslealdade e em competição. Porque Davi não matou Saul porque ele não queria tocar no ungido de Deus. Mas se nós formos ler a história, essa briga entre Saul e Davi começou com uma competição. Essa briga começou com uma competição porque a Bíblia diz que Saul, quando ele escuta as mulheres dançando e se alegrando, dizendo: Saul matou milhares, porém Davi matou 10 milhares. Isso subiu no coração de Saul. A competição, a inveja subiu no coração de Saul, os ciúmes. Então, se nós quisermos viver uma cultura de honra, nós precisamos entender que a cultura dos céus é uma cultura de cooperação e não de competição. A cultura dos céus é uma cultura de cooperação e não de competição. Deus nos fez especial, amém? Deus colocou no pastor o que faltava em mim e colocou em mim o que faltava no pastor, para que juntos pudéssemos cooperar para o crescimento do reino. Da mesma forma vocês. Deus colocou em Mário o que faltava em Marcelo, já colocou em Sara o que faltava em Ilana, já colocou em Ilana o que faltava em Leandra, já colocou em Ralf o que faltava em Sérgio, já colocou em Sérgio o que faltava no evangelista Yuri. Então cada um, Deus deu um chamado, Deus deu algo, uma porção. E no reino de Deus não existe essa de competição, existe cooperação. Vamos trabalhar para que o propósito de Deus seja cumprido nessa igreja, na nossa vida, nessa terra, nessa geração. Não se trata de competição. Então nós precisamos entender que se quisermos viver uma cultura de honra nessa igreja, não pode existir no nosso meio invejas, ciúmes e competição. Amém? Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, agora você pode pôr, Mari. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então aqui na igreja, cada um de nós flui em um ministério. Cada um de nós temos uma porção, um ministério dado por Deus. Então os dons do teu irmão não anula os seus, certo? As habilidades que o teu irmão tem não anula as suas. O teu chamado não é para competir com o seu irmão, mas é para cooperar para o crescimento. Ai, se eu estivesse lá na frente eu cantava melhor. Isso é desonra. Então você acha o quê? Que seu irmão que está cantando aqui na frente não canta nada? Se eu estivesse ali na frente eu pregava melhor, a igreja estava glorificando. Isso é desonra. Porque o que nós estamos vivendo não é a cultura que Deus quer para nós. E a cultura dos céus não é uma cultura de competição, é uma cultura de cooperação. Eu vou fazer de tudo para que o propósito de Deus seja cumprido nessa igreja, nessa casa. Então você não pode ter inveja ou ciúme se Deus começar a trabalhar, a fazer alguém crescer. Nós precisamos entender que aquilo que Deus deu para Marcelo, aquilo que Deus deu para a evangelista Isabela, é uma porção deles. E eu preciso honrar a vida deles pela porção que eles carregam. E não ter inveja ou ciúmes. E não tentar fazer de tudo para puxar o tapete deles, para eles caírem e eu poder assumir o lugar deles.
quando chegar o meu tempo, Deus vai criar meios, Deus vai criar situações e vai me colocar lá. Mas enquanto esse dia não chega, longe de mim competir com aquilo que Deus está fazendo. Então, João, ele se considerava indigno de desamarrar as sandálias de Jesus. Ele se considerava indigno. E um dia, quando Jesus foi batizar ele, aí ele disse: não, Senhor, eu não posso te batizar. O Senhor vem a mim, eu não sou digno de te batizar. Mas o Senhor Jesus olha para ele e disse: olha, João, é necessário se cumprir. É necessário. Então perceba que Jesus, sendo Deus, ele se propõe a ser batizado por João, porque ele entendia que fazia parte de um propósito, e ele precisava se submeter ao propósito divino, ao propósito de Deus. Então nós precisamos entender que a comparação é uma armadilha que nos tira do propósito de Deus. A comparação, a competição é uma armadilha que nos tira do propósito de Deus. Deus não quer que a sua igreja viva em competição uns com os outros. Pelo contrário, Deus quer que nós vivamos em honra, em cooperação uns com os outros, para que o propósito de Deus seja cumprido aqui na terra. E quando nós entendemos quem nós somos e o que nós carregamos, irmãos, nós não precisamos viver em competição. Normalmente, pessoas que vivem em competição dentro da igreja, ele tem um sentimento de orfandade. Pessoas que vivem em competição dentro da igreja. E se isso você vive, meu filho, eu acredito que aqui não tem. Mas se tiver alguém que dentro do seu ser você reconhece que é muito competitivo, eu quero lhe dizer que você tem um sentimento de orfandade. Você ainda não entendeu quem você é em Deus. Você não entendeu de quem você é filho. Porque quando nós entendemos de quem nós somos filhos, o que nós temos, aquilo que nós carregamos, eu não preciso ficar em briga com ninguém. Eu não preciso competir com ninguém. Eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu carrego. E isso não me diminui. Se for preciso, eu lavo os pés do meu marido. Se for preciso, eu lavo os seus pés, porque isso não me diminui. Eu sei o que eu carrego. A Bíblia diz que Jesus é um exemplo desse. Jesus era o próprio Deus, era filho de Deus. Mas quando ele veio aqui na terra, o que ele fez? Ele lavou os pés dos discípulos. Talvez nós olharíamos para ele e diríamos: mas Jesus, o Senhor é Deus, o Senhor não pode lavar esses pés sujos. Mas ele diz: gente, eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu carrego. Isso não me diminui. Fazer isso não me diminui, pelo contrário, só me faz crescer. Então, querido, se for preciso, lava os pés do seu irmão. Mas entenda quem você é em Deus e o que você carrega, que isso não te diminui. Amém? Então, quando Jesus foi cumprir o propósito, ele nos ensinou uma lição preciosa. Que no reino de Deus não existe competição, existe cooperação. Quer ser o maior? Sirva. Quer ser o maior? Honre. Foi isso que Jesus nos ensinou. Quer ser o maior? Sirva. Quer ser o maior? Honre. A Bíblia diz, olha só, pode pôr, Mari, em Mateus no capítulo 20, no versículo 26 e 28. E a gente encerra. Mateus no capítulo 20, no versículo 26 e 28. Não será assim entre vós? Mas todo aquele que quiser entre vós fazer ser grande, seja vosso serviçal ou empregado. E qualquer um que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Então a matemática de Deus, a matemática dos céus é totalmente diferente da nossa matemática. A matemática dos céus é: você quer ser o maior? Então sirva. Você quer ser o maior? Então honre. Porque foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. E quando nós entendemos, irmãos, que esse é o propósito de Deus, nós nos tornamos colaboradores do propósito dele.
Se eu vejo que Deus está fazendo algo na vida da Sara, eu quero fazer com que o propósito se cumpra e eu seja uma cooperadora do propósito de Deus na vida dela. Eu não preciso competir com ela, eu preciso ajudar que o propósito de Deus se cumpra na vida dela. Porque muitas vezes nós estamos impedidos de receber o que Deus tem para nós, porque nós vivemos em desonra com os nossos irmãos, nós vivemos em competição com os nossos irmãos. E a Bíblia nos ensina que quer ser o maior, que sirva. Tenha a sua identidade bem firmada em Deus, queridos. Se liberte do sentimento de orfandade em nome de Jesus. Larga dessa competição. Larga de viver, ai meu Deus do céu, o irmão está parecendo mais do que eu. O irmão está falando, fazendo mais do que eu. Não. Quando nós entendemos a porção que nós carregamos, nós entendemos, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu tenho, eu sei a porção que eu tenho, que eu carrego. Então eu não preciso viver em competição com cada um. Quando você vive em honra, você dá legalidade para que Deus trabalhe na tua vida. Quando nós vivemos em honra, nós damos legalidade para que o Senhor trabalhe em nossa vida. Tem muitas pessoas que o Senhor quer fazer coisas grandes. Tem muitas pessoas que Deus quer tirar de um nível e levar para outro nível, mas ainda não pode fazer. Por quê? Porque essa pessoa vive em desonra. E quanto mais o Senhor levantar, mais essa pessoa vai humilhar outros, mais essa pessoa vai ser rebelde, mais essa pessoa vai viver em desonra. Então Deus não pode fazer com que subamos de nível enquanto não vivermos em honra. Isso foi uma das mensagens ministradas na nossa festa. Novos níveis, quer viver novos níveis. O Senhor nos deu essa palavra, honre. Não tem como subir de nível e viver em desonra. Amém? Não tem como subir novos níveis e viver em desonra. O Senhor tem algo grande para nós, como igreja e individualmente. Eu sei que quando você nasceu, você não foi uma obra do acaso. Talvez você olhe para dentro de si e ache assim, meu Deus, eu não tenho talento nenhum. Eu vejo que alguém canta, eu vejo que alguém prega. O que eu tenho? Para que eu nasci? Mas Deus tem um chamado especial para a vida de cada pessoa. Deus tem algo precioso na vida de cada pessoa. Deus tem uma porção especial na vida de cada pessoa. E às vezes a forma que Deus vai te usar não seja talvez aqui no altar, mas Deus tem algo grande para fazer na vida de cada um de nós. Mas Ele só vai cumprir, Ele só vai nos fazer subir de níveis quando nós entendemos o que é honrar. Porque Deus, Ele não pode abençoar quem vive em desonra. Porque senão, Ele deveria ter feito isso com Satanás lá atrás. Mas no momento que Satanás desonrou, Ele teve que expulsar Satanás. No momento que Miriam desonrou Moisés, Ele teve que punir. Então quando nós vivemos em desonra, Deus não pode nos abençoar. Quer ver as promessas de Deus se cumprir na tua vida? Quer ver tudo aquilo que Ele projetou para a sua vida se cumprir? Viva em honra. Quer crescer? Honre. Quer sair do campo de esterilidade? Honre. Quer receber tudo que já foi liberado para a tua vida? Honre. Porque esse é o princípio dos céus. Esse é o princípio. A honra é como se fosse uma semente. Quem planta honra, colhe honra. Amém? Quem planta honra, colhe honra. E a pergunta que eu te faço, o que você tem plantado na sua vida? O que você tem plantado no seu campo espiritual? Qual é a semente que está nas tuas mãos que você tem plantado? Então plante honra em nome de Jesus e colha frutos bons de honra para a glória do Senhor. Amém? Então, resumindo, o que eu quero trazer nessa manhã para nós, diante de tudo, primeiro, vivamos o princípio da honra. E segundo, se liberte de todo sentimento de orfandade. Entenda que você é filho de Deus, você não é obra do acaso, você carrega uma porção. E você não precisa competir com seu irmão, você precisa viver a porção que Deus tem para a tua vida. Aquilo que Deus colocou em você. Só que para isso você precisa descobrir. Ore o Senhor, Senhor, me ensina, me faça entender o meu propósito nessa terra. Porque a maioria dos competidores na igreja
e em qualquer outro lugar, eles não sabem o seu propósito. E enquanto eu não sei o meu propósito, então enquanto eu não sei para que eu fui chamado, enquanto eu não sei qual é a minha porção, eu vou brigar por qualquer coisa que eu ver outro crescendo e o Senhor usando, porque eu acho que aquilo vai fazer eu me promover, aquilo vai fazer com que o Senhor me promova. Mas se você não estiver dentro da sua porção, você não vai prosperar, você não vai crescer. Então não adianta brigar por algo que não é a sua porção. Entenda, quando chegar o teu tempo, quando chegar a tua hora, Deus vai fazer acontecer. Então não precisamos competir uns com os outros, precisamos cooperar para que o propósito de Deus aconteça nessa terra, amém? Então que a nossa cultura de honra, que é amar, servir e honrar, estabeleça tanto nos céus como já existe e aqui na terra, na palavra verdadeira, amém? Que o Senhor te abençoe. Eu quero orar por você. Eu espero que você tenha conseguido entender a nossa mensagem. Próximo mês nós voltaremos com outras mensagens, mas se nós queremos implantar uma cultura, nós precisamos falar e falar novamente, até que isso faça parte do nosso entendimento, para que quando alguém te pergunte, você saiba responder. Porque nós já ouvimos tanta mensagem nessa casa, eu acho que todo mundo já sabe falar um pouco sobre honra, né? Eu acho que todos nós já sabemos falar um pouquinho sobre honra. Então, esses últimos dias, o Senhor tem me alertado muito, irmãos, em coisas simples que eu fazia. E aí eu falo, Senhor, será que isso é honra? Será que eu estou honrando meu irmão? Será que eu estou honrando a minha irmã? E às vezes em coisinhas tão simples, nós estamos desonrando. Então, que o Senhor nos ajude a viver em honra. Senhor, nesse momento eu quero apresentar cada um dos teus filhos. Que o Senhor nos ensine a viver esse princípio dos céus. O Senhor foi o primeiro, tendo toda a honra, todo o poder, a colocar isso dentro de nós. Então eu te peço, Senhor, nos ensine a honrar os nossos irmãos. Nos dê, Pai, sabedoria, nos faça entender quem nós somos em Ti. Eu te peço, Pai, que nesse momento todo sentimento de orfandade seja repreendido em nome de Jesus. Todo sentimento de orfandade que caia por terra agora em nome de Jesus. Se no nosso coração, Pai, há sentimento de competição com os nossos irmãos, que seja repreendido agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que toda competição bata em retirada. Senhor, nós não queremos ser competidores, mas nós queremos ser cooperadores do Teu propósito. Então, que o Senhor nos ensine nessa manhã, Pai, a entender o que nós temos, a porção que nós temos e o que carregamos. Para que quando nós olharmos para um irmão e vermos o Senhor fazendo ele crescer, que não tenhamos inveja, que não tenhamos ciúmes, mas que possamos nos alegrar com ele, entendendo que é o Senhor que está fazendo, Pai. Oh, Jesus, tira do nosso coração tudo que não provém de Ti. Lança por terra agora, Senhor, tudo que não provém de Ti. Que toda inveja bata em retirada em nome de Jesus. Que todo ciúme seja repreendido agora em nome de Jesus. Nós queremos ter um coração livre, Pai. Oh, nós queremos ter um coração livre para se alegrar com aquilo que o Senhor está fazendo na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a entender que se faz necessário, assim como o Senhor falou para João é necessário, e que possamos entender que nós somos cooperadores do Teu propósito. Então nos ajude a honrar, Senhor, a viver esse princípio que começou aí nos céus e que o Senhor quer que daremos continuidade em nome de Jesus.